Bom, gente, 8 horas, 5 minutos. Então, acho que seria interessante nós começarmos para a gente manter o nosso horário. Semana passada demorou até um pouquinho por causa das perguntas, são muito boas, né? Mas então, iniciamos o nosso curso, né, de A Salvação dos Empresários. Esse curso está sendo gravado, Sueli. Tá sim, seu Jaime. Tá ok, então. Então, vamos iniciá-lo. Então, sejam bem-vindos a todos, mais uma vez. Né? Essa é a segunda aula de 4 sobre o tema A Salvação dos Empresários. Eu vou colocar, então, os slides e nós vamos acompanhando. Eu só gostaria de ver a aprovação de vocês, se vocês estão ouvindo e vendo ele. Eu vou saber aqui onde será. Ok, Jaime. Ok também, Jaime Tá. Wilton. Tá ok, Jaime. Tá ok, muito obrigado. Eu só vou diminuir um tamanho e diminuir isso aqui. Ok, então. Muito bem. Então, o nosso curso, A Salvação dos Empresários. Como eu já falei, mas vou apenas reprisar, são 4 dias, 4 quartas-feiras, das 20 às 21 horas. O primeiro tema nós vimos na semana passada, que é como a salvação universal agraciada por Jesus é compreendida no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ver quem é o empresário, conforme a Bíblia e conforme a doutrina social cristã. Na semana que vem, nós vamos, então, juntar as duas palavras, né? Salvação e empresário, e a gente vai ver essa pergunta: qual o caminho que o empresário deve trilhar para ter maior esperança de ser agraciado com a salvação promovida por Jesus? E na última aula, no dia 26, nós vamos ver como a salvação do rico Zaqueu pode servir de exemplo para os ricos empresários cristãos. Muito bem, então, iniciando a nossa aula, eu sempre gosto de invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos dê o dom do entendimento para saber qual é a verdadeira mensagem de Deus, porque não é o intelecto humano que descobre Deus. O que revela Deus é o próprio Deus, através da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, também dos anjos e dos profetas. Então, agora, nós vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine. Então, iniciemos, que estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E tudo Oremos. será criado. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos Da fiéis terra. com a luz do Espírito Santo, Fazei fazei que apreciemos fazer que retamente apreciemos todas as retamente todas coisas, as coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação, consolação, por por Cristo Cristo Senhor nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ok. Iluminados, então, pelo Espírito Santo, vamos iniciar. Eu só pediria que todos mantivessem o áudio desligado,
para não haver nenhuma repercussão. E se porventura eu fizer alguma pergunta, então eu gostaria que rapidamente alguém ligasse o áudio para fazer a resposta, ok? Então vamos lá. Tema de hoje: quem é o empresário conforme a Bíblia e a doutrina social cristã? Primeiramente, quem é o empresário? A definição de empresário, nos conceitos socioeconômicos atuais, é aquele que, na sua atividade econômica, possui duas características: é proprietário dos bens de capital, dos bens de produção, comercialização e serviços, e emprega pessoas para trabalhar com seus bens, chamadas empregados. Portanto, o empresário, ele é proprietário de bens e emprega pessoas. São as duas características essenciais que definem o empresário. Às vezes a gente confunde empreendedorismo e empresário. Não vou entrar aqui em detalhes porque os conceitos são diferentes, porque o empresário ele também é empreendedor, né? Mas também ele não pode ser, ele também, em alguns casos, não é empreendedor. E o empreendedor é aquele que age para realizar sonhos. Então, o empresário pode ser empreendedor, ou muitas outras pessoas, e todos nós também podemos ser empreendedores em outras coisas. Mas o empresário ele é classificado como membro de uma empresa, de uma coletividade de trabalho. Então, nessa coletividade de trabalho existem duas pessoas: o empresário, o empregador, e o empregado. E a característica principal do empresário é porque ele é o dono, é o proprietário dos bens, ele e seus sócios. No Brasil, em janeiro de 2024, a população ocupada era de 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões de pessoas, empregados na iniciativa privada eram 49 milhões. Por conta própria, ou os profissionais liberais, os autônomos, eram 29 milhões. O setor público contempla 12 milhões de pessoas. Esses 12 milhões, aproximadamente 9 milhões ou 10 milhões são empregados diretos do setor público e outros são trabalhadores de estatais, porque a empresa estatal não é privada. É muito importante a gente diferenciar isso, porque a empresa estatal, o patrimônio dela é público, é do povo. E os seus administradores não são donos. E quando a empresa estatal dá lucro, o lucro é do povo, em geral, certo? Que é administrado pelo governo. E no caso da empresa privada, o lucro pertence ao seu proprietário. Tá? Essa é a diferença que tem. Então, são 12 milhões de pessoas no setor público. Existem também os domésticos, 6 milhões de pessoas. Essas pessoas, então, são as empregadas domésticas, os zeladores, os porteiros, aquelas pessoas que trabalham em sítios, em chácaras, enfim, trabalhadores de pessoas dentro dos lares, das residências. E, finalmente, nós temos 4 milhões de pessoas empresárias no Brasil. Tá? Então, baseado nessa pesquisa que foi feita, que foi colocado pelo Ministério da Fazenda, né? Isso mostra que cada empresário no Brasil emprega, em média, 12 pessoas nas suas empresas. Estávamos conversando antes com o Wilton. Não é 12 pessoas, é a média. Tem alguns, se emprega uma pessoa, já é um empresário. Por quê? Porque já existe uma coletividade chamada empresa privada, certo?
Então, vocês observam que esses 4 milhões de pessoas empregando 49 milhões de outras pessoas dá uma média de 12. Porém, não são só esses aí. Os empresários também oferecem trabalho para grande parte dos que trabalham por conta. Ou seja, quantos profissionais liberais trabalham para empresas? Certo? Ou terceirizados, então também é fonte de geração de trabalho para essas pessoas. E os empresários também empregam em suas residências a grande parte dos trabalhadores domésticos, refletindo assim sua grande importância social e econômica para o país. Muito bem. Visto em cima desses dois conceitos de empresários, agora vamos ver o empresário na Bíblia. A existência de personagens bíblicos com semelhantes elementos socioeconômicos dos atuais empresários é observada em várias passagens da Bíblia. Começa-se pelo Antigo Testamento, analisando a situação socioeconômica dos patriarcas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 24, 35, há a descrição que Abraão era muito rico em ouro, prata, rebanhos, servos e servas. Nos tempos modernos, esses elementos são totalmente semelhantes com as relações dos empresários e empregados. O ouro e a prata de Abraão, né, e os rebanhos são os bens de capital, de produção, comercialização e serviços que ele possuía. Os servos e as servas são os seus empregados. Assim, pode-se concluir ou conceituar que Abraão foi um empresário na sua atividade econômica. Pode-se até defini-lo melhor como um empresário pecuarista. Matriculasse numa escola e o segundo irmão terá vaga Luciar, você pode colocar no modo silencioso aí o teu... A ideia que partiu de professores e educadores é... Alô? Ok. Bom, em Gênesis, também capítulo 26, versículos 12 e 13, capítulo 26, 19 e 30, né, percebe-se a existência desses mesmos elementos na vida socioeconômica de Isaac e Jacó. Assim, pode-se afirmar que os 3 patriarcas eram empresários pecuaristas. Um entendimento oportuno é relembrar que em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Desse modo de comparação, é afirmativo entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de 3 empresários. Nós temos outras parábolas. Desculpe, no Novo Testamento encontram-se várias passagens com os elementos socioeconômicos que definem as relações atuais entre empresário e empregado, em algumas parábolas de Jesus. Então, pode-se verificar, por exemplo, na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. O homem que tinha 2 filhos possuía bens de capital, como a herança, campo e rebanho, e também tinha empregados. Com essas características socioeconômicas, pode-se afirmar que este personagem na parábola de Jesus era um empresário. É interessante que Jesus explica o reino de Deus através de parábolas.
e ele usa muito este relacionamento de empresário e empregados, onde Jesus faz uma analogia de Deus e dele próprio como um empresário. Então, aqui na parábola do filho pródigo, ele mostra como Deus é piedoso, até mesmo com aquele filho que foge e volta. Mas na configuração, na analogia de Jesus, esse pai bondoso, que perdoa tudo, né? Configura-se como um empresário. Há outras parábolas em que são percebidos personagens que também possuem os elementos socioeconômicos que os caracteriza como empresários e empregados. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, Jesus explica o reino dos céus, onde um senhor planta trigo, vem seu inimigo, planta joio, e os seus empregados pedem para cortar os dois, e ele diz: não, vamos aguardar a colheita, que na colheita os próprios empregados vão separar o joio e o trigo ele vai reunir no seu celeiro, e o joio será queimado. Numa outra parábola, né? A parábola dos trabalhadores da vinha. Então, Jesus explica o reino dos céus como o dono de uma vinha, proprietário de uma vinha, que vai a uma praça contratar trabalhadores para a vinha. Então, aí nós temos a configuração de que Deus é este empresário. Ali Jesus revela que aqueles que trabalham na vinha do Senhor receberão uma única moeda, não importa o tempo que trabalha. Essa moeda interpreta-se como a vida eterna. Numa outra parábola também, a parábola dos vinhateiros homicidas, Jesus explica o reino de Deus como um homem que planta uma vinha e depois arrenda para outras pessoas. Quando vem a colheita, ele manda seus empregados cobrarem o arrendamento da vinha. E esses vinhateiros acabam matando os empregados. Mais adiante, esse próprio homem manda seu filho, e os vinhateiros também matam o seu filho. Aqui Jesus está revelando o Deus Pai e ele, lá nessa parábola, onde ele diz: o que será que o dono dessa vinha fará com esses vinhateiros assassinos? Certo? Então, aqui também configura-se que o Deus Pai, né, é tratado como um empresário. Logo em seguida, nós temos também a parábola do mordomo, em Mateus, onde Jesus explica que um homem, quando vai viajar, confia as suas propriedades a um mordomo e aos seus empregados. Então, Jesus diz assim: fiquem alertas, fiquem atentos, porque vocês não sabem quando o dono vai voltar. Então, ele explica: o que vocês acham que este dono, quando volta, esse senhor, quando volta, vai fazer se o mordomo for encontrado batendo nos outros colegas, bebendo, né, sendo preguiçoso? Então, ele terá uma punição. Então, aqui também a gente vê que Jesus usa a relação empresário-empregado nessa parábola. Na outra, também muito famosa, a parábola dos talentos, Jesus também explica que um empresário que tinha dinheiro vai viajar para uma terra distante e entrega determinadas quantias de dinheiro para 3 de seus funcionários. A palavra talento aqui, no tempo de Jesus, era uma quantidade de dinheiro que valia em torno de 6.000 denários, certo? Para nós hoje, a palavra talento é a virtude que cada um temos, as capacidades que nós temos, que se extrai dessa parábola.
Mas, na realidade, no tempo de Jesus, talento significa uma grande quantidade de dinheiro. Então, não vou entrar aqui em detalhes da parábola, mas então Jesus explica através da configuração de personagens, de empresário, né, que seria o próprio Deus, e nós, que seríamos os trabalhadores. Deus confia em nós quantidade significativa de valores, e quanto mais nós multiplicarmos esses valores, ou seja, quanto mais bons funcionários nós formos para Deus, mais nós vamos devolver a Deus a lucratividade dos talentos que ele nos confiou. Uma outra palavra também, a parábola da figueira infértil. Um homem tem um campo e tem empregados. Aí ele vê uma figueira que não dá frutos, manda cortar a figueira. Aí um dos empregados diz: Mas, senhor, deixa que eu cuido dela. Eu vou arar, vou adubar, vou podar direitinho. Se ela, porventura, realmente não der mais frutos, aí então o senhor cortará. Mais uma vez, então, aí está a relação empregado-empresário. A parábola do administrador infiel, em Lucas, capítulo 16, também é a mesma coisa. Um homem confia a administração a um empregado e esse empregado lhe rouba. Ele descobre e demite o empregado. Aí o empregado faz uma série de peripécias para ficar de bem com aqueles com quem ele trabalhava, né, com o dinheiro lá do seu patrão. E aqui, então, Jesus também usa a questão empresário e empregado nessa parábola. E, finalmente, das parábolas de Jesus, nós temos a parábola do servidor humilde. Nessa parábola de Lucas, capítulo 17, Jesus explica que nós temos que servir com humildade, servir o Senhor com humildade, ou seja, o próprio Jesus é o Senhor. Então, é uma parábola que muitas vezes assim, é um pouco difícil de entender, porque muitos dizem nós somos os servidores inúteis. Não, não é bem essa palavra, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes da parábola. O que Jesus ensina é que nós devemos servir a Deus como se nós fôssemos servos e ele fosse um empregador, um patrão. E nós temos que servi-lo com humildade e dar o melhor que nós podemos para surpreendê-lo, né? Ou seja, é a mensagem que Jesus dá sobre o reino de Deus. Mas, mais uma vez, é uma parábola que contém também a relação patrão-empregado. O apóstolo Paulo, que também trabalhou como fabricante de tendas, com Áquila e Priscila, conforme relatado em Atos, capítulo 18, escreve orientações éticas e espirituais aos empregados e empresários do seu tempo. Vamos ver. Na carta de Éfeso, capítulo 6, e Colossenses, capítulo 3, Paulo escreve assim: Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Em tudo que fizerdes, pondes a vossa alma, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Então, isso é para os empregados. E para os empresários do seu tempo, Paulo escreve, né, também na carta para os Efésios, desculpe, capítulo 6, e Colossenses, capítulo 4, o seguinte: Senhores desta vida, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Então,
aqui Paulo diz que os patrões, né, devem praticar justiça para com os seus empregados e também com equidade. A equidade aqui é sinônimo de igualdade, que é trate o outro com a mesma igualdade que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Aí nós colocamos aqueles mandamentos de Deus: amai ao próximo como a ti mesmo, certo? Então é isso que Paulo escreve para os empresários. Nessa relação entre empresário e empregado, também existem injustiças e extorsões que tornam as pessoas pecaminosas. No caso de empresários avarentos e egoístas, como é descrito lá em Lucas capítulo 16, no Rico e Lázaro, né? Ou empresários que não remuneram com justiça seus trabalhadores, né? E que roubam e cobiçam, e que depositam suas vidas nas riquezas materiais e não são ricos para Deus, como Jesus explica na parábola do rico e a boa colheita. Esses empresários são alertados sobre muitas desgraças. Uma dessas desgraças está na carta de Tiago, capítulo 5, que diz assim, para os empresários: entesourastes como que um fogo no fins dos tempos. Lembrai-vos de que o salário do qual privastes os trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Condenastes o justo e pusestes à morte e pusestes à morte, ele não vos resiste. Então, a desgraça está lá no início. Entesourastes como que um fogo no fim dos tempos. Mas não é só para os empresários, também é para os empregados. Também encontramos alertas bíblicos aos empregados que cometem maldades, como em Lucas e Mateus se descrevem, no caso do mordomo que espanca companheiros, aqueles que cometem injustiças, como o administrador infiel, que foi demitido, e como na carta dos Colossenses, o empregado que pratica injustiça receberá injustiça. Ou os empregados que agem de forma preguiçosa para com os seus empregadores. Então, aqui nós vamos lembrar na parábola dos talentos, em que aquele empregado que foi preguiçoso, que enterrou o talento, que não trabalhou, ele, ao devolver os talentos, né, um único talento só, aquele senhor lhe expulsou, né, dizendo assim: lançai-o para fora, nas trevas, aí haverá choro e ranger de dentes. Então, são orientações que nós temos bem claro e definidos na Bíblia. Assim, interpreta-se que as relações entre empresários e empregados e suas condutas éticas e religiosas também são componentes e mandamentos bíblicos, onde a relação empresário-empregado deve conter os mandamentos do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, para herdarem a vida eterna. Os empresários, só para nós colocar bem firme isso, né? Os empresários devem amar Deus, sabendo que tem o Senhor no céu, e amar seus empregados com justiça e equidade.
E os empregados devem amar Deus, fazendo tudo como se fosse para o Senhor Deus, né? E amar os empresários por meio da obediência e máximo esforço, com simplicidade de coração. Então, concluímos que existem personagens bíblicos que foram empresários e existem mandamentos e alertas éticos e religiosos, tanto para os empresários, também para os empregados. Isso tudo está na Bíblia. Agora vamos para o outro assunto. O empresário conforme a doutrina social cristã. A doutrina social cristã é o conjunto de ensinamentos modernos contidos em diversos documentos emanados pelo magistério da Igreja. Esses documentos contêm orientações sociais, políticas, econômicas e ambientais aos fiéis da religião cristã e também a outras pessoas. Consoantes com a Bíblia cristã, esses documentos são encíclicas e pronunciamentos papais, catecismo, compêndio, documentos conciliares, documentos do episcopado e vários outros que foram divulgados a partir da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, publicadas em 1891. Como a atividade empresarial é interpretada como um componente bíblico com orientações éticas e religiosas, deste modo, ser empresário ou empresária também é interpretado atualmente pelo magistério da Igreja como uma... Continuando, então. A vocação é um chamado específico de Deus a cada pessoa. Vários documentos atuais da Igreja, descritos a seguir, citam essa conclusão vocacional, inclusive aos empresários. O episcopado, no documento de Aparecida, ele esclarece que Jesus revela a vocação e o Espírito Santo motiva especificamente cada pessoa, incluindo os empresários, citando o seguinte. Então, lá no documento de Aparecida número 6, Jesus Cristo revela o amor misericordioso do Pai, a vocação e a dignidade e o destino da pessoa humana. Além disso, o documento de Aparecida, no número 285, esclarece que, quando o impulso do Espírito Santo impregna e motiva todas as áreas da existência, então também penetra e configura a vocação específica de cada pessoa. Assim se forma e desenvolve a espiritualidade própria de presbíteros, religiosos e religiosas, pais de família, de empresários, de catequistas, etc. Cada uma das vocações tem um modo concreto e diferente de viver a espiritualidade, que dá profundidade e entusiasmo para o exercício concreto de suas tarefas. Muito bem. O Papa Francisco define que a vocação do empresário é uma nobre tarefa. Isso na Evangelii Gaudium, número 203. Essa tarefa, segundo o Papa, parte inicialmente em dar um sentido mais amplo em sua vida e focar verdadeiramente o bem comum. No compêndio da doutrina social da Igreja, no número 326, o magistério também ensina que a vocação na atividade econômica pode ser transformada em caminho de santificação.
desde que sejam realizadas obras de justiça e solidariedade. A santificação aqui citada refere-se a uma atividade econômica em que haja a dedicação nas virtudes teologais dos discípulos de Cristo, conforme escreve Paulo na primeira carta aos Coríntios, que são a fé, a esperança e a caridade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2432, cita que, nas responsabilidades dos empresários, pesam os valores econômicos e ecológicos, e principalmente o bem das pessoas ou o bem comum. Os bispos, no número 122 do documento de Aparecida, reconhecem a atividade empresarial e louvam a Deus por esses talentos que promovem a geração de trabalho, a elevação e a condição humana e o bem-estar social. Aí nós temos uma foto de vários empresários conhecidos e do magistério da igreja, né? Vocês devem reconhecer alguns dessas pessoas que estão aí. Mas eu não vou falar muito, senão eles vão cobrar direitos de imagem. Ok? Vamos em frente, então. Então, entende-se que as funções de empresário e empresária é uma vocação de Deus, conforme a Bíblia e a doutrina social cristã, com nobre tarefa para fins de ordenamento e liderança da atividade econômica, com objetivos do bem comum, da justiça e da solidariedade, trilhando o caminho da santificação. Assim, como conclusão, interpreta-se teologicamente que o empresário e empresária que tiver fé no Jesus Salvador, esperança da vida eterna e praticar a caridade, através do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, poderá ser agraciado por Jesus com a salvação para a vida eterna no paraíso. Então, muito obrigado. Faltam 15 minutos ainda. Essa é a explicação do que vem a ser o empresário na Bíblia e na doutrina social cristã. Vamos agora às perguntas e às colocações. Perfeito, Alberto. A gente entendeu parte porque o som ele vinha falhando. Mas eu vi que você colocou José de Arimateia, né? José de Arimateia aparece nos 4 evangelhos, é um dos raros personagens, fora os discípulos, que aparecem, aliás, os apóstolos, que aparecem nos 4 personagens, e ele era rico. Não sabemos se ele era empresário, né? Mas ele tinha um túmulo, ele foi muito corajoso, porque tirou Jesus da cruz. Então, ali é mais uma questão da colocação de que tinha pessoas ricas que serviam Jesus, né? Então, entre elas ali, né, nós vemos o José de Arimateia, o Nicodemos também, que nós vamos falar no quarto, lá no final, quando Jesus salva Zaqueu, a gente pode também falar por que Jesus salva um rico. E Zaqueu era coletor de impostos. Mas nós podemos também trazer esses personagens na nossa explanação. Mas muito obrigado pela tua colocação, Alberto. Jaime, obrigado. É uma colocação também, né? Dentro das tribos, né, de Israel, né, que tinham mais influência, né, os saduceus, os fariseus, eram doutores da lei, né, e os donos da chave do templo, né? E a riqueza maior para eles, além da riqueza material, era o poder, né? Jesus, quando ele fala desse combate à riqueza,
muitas das vezes ele se referia ao poder, né? Então, era uma referência que eles deixassem o poder, né, de um proveito próprio para que esse poder fosse usado, né, em favor do próprio povo de todas as tribos e também em favor aí da promessa de Deus, né? Então a gente vê que muitas eh, religiões e co-irmãs cristãs, né, usam a interpretação do próprio Evangelho, mas principalmente do Velho Testamento, de uma forma, às vezes, liberal, né, e não fazendo, e muitas vezes propositalmente, essas interpretações, né, do que se trata de riqueza, do qual Jesus falava, né? Mas eu queria lembrar também das citações, né? Tem em Provérbios, né, que diz que a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com trabalho aumentará, né? Então, assim, tem muitas das interpretações que, se a gente levar também ao pé da letra, elas nos trazem um afago também, que desde de os tempos do Velho Testamento, né, é, há uma interpretação positiva também em relação à riqueza, né? Mas minha colocação era essa, assim, de como as pessoas ainda deturpam muito a palavra, principalmente no Evangelho, né? Quando Jesus combatia essa riqueza, na verdade, ele estava combatendo esse poder que era usado em uso próprio principalmente pelos saduceus e pelos fariseus. Muito bem. Muito bom, muito obrigado, Lúcio, por relembrar disso. Então, vamos focar esse combate de Jesus ao poder, certo? Vamos colocar na classe empresarial. Jesus, ele combatia o poder do amor ao dinheiro. Então, ele deixa bem claro: não deveis servir a dois senhores, ou vocês servem ao dinheiro ou servem a Deus. Então, essa é a primeira coisa. Mas o dinheiro é importante para a nossa vida, certo? Nós vamos ver mais adiante que o dinheiro é caminho também para a caridade, certo? Então, ele não é uma coisa má. Má é a pessoa que ama o dinheiro e faz tudo pelo dinheiro. Nas questões empresariais, a gente, estudando também outras passagens, Jesus, ele, quando combate a questão do poder, ele inverte o processo da hierarquia que existia naquele seu tempo e existe ainda hoje. O que é o posicionamento hierárquico? Então, nós temos ali a hierarquia, onde os de cima têm mais poder que os de baixo. Num processo administrativo, a hierarquia é a justa colocação da autoridade e da responsabilidade. Quanto mais alta for o grau que uma pessoa tem num grupo, maior é a sua autoridade, porque maior é a sua responsabilidade. Então, a autoridade é o poder, poder de mandar nos outros e ser obedecido. E a responsabilidade vem de responsa, que quer dizer resposta benéfica. Então, significa, em termos de justiça, que quanto mais alto for o cargo de uma pessoa, maior é o seu poder, mas, ao mesmo tempo, também maior é a sua responsabilidade. Porém, no tempo de Jesus, quem tem poder era aquele que os outros deveriam servir. Então, no caso do templo, como você lembra, Lúcio, as pessoas usavam o dinheiro do templo para ter poder, certo? E Jesus combateu isso. Porque Jesus, ele inverte o processo daqueles que estão embaixo têm que servir os que estão em cima. E ele inverte colocando a liderança servidora. Então, lá, numa passagem onde ele diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele diz: quem quer ser o maior deve servir
os outros. Então, neste processo de liderança servidora, naquele tempo não era compreendido isso, mas como? Não dá. Nós temos que servir ao rei. E Jesus vem e diz: não, é o rei que tem que servir os seus súditos. Então, nesse processo, ele também inverte as questões da religião. Ou seja, os religiosos devem servir e não serem servidos. Certo? Então, mais ou menos isso também é para complementar um pouco mais aquilo que você colocou. Obrigada pela exposição, foi brilhante. Ah, e também quero agradecer a quantidade de citações que a gente denota, né, nisso um estudo profundo, né, sério, é muito interessante. Até Flávio Josefo, né, que é o escritor que não era nem cristão, e que tem testemunhos ali. Muito obrigada, Jaime. Tá Bom, bom, mas eu obrigado, estava Elmo. pensando, é, que o Papa ele se denomina servidor, é o servidor dos servidores, né? Ele tá e beija o chão quando ele chega em determinado país, né? Como uma demonstração de humildade de serviço, né? Eu estou aqui não para demonstrar o meu poder e a minha autoridade, mas para servir, né? É muito bonito isso, eu acho. Muito bem, Atitude do Papa, né? perfeito. É exatamente, mas isso é do cristão, certo? Ou seja, é Jesus que ensina e dá o exemplo. Um dos pontos que e os discípulos tinham muita dificuldade de entender isso. Lá nos últimos momentos, quando Jesus faz a cerimônia do lava-pés, para eles aquilo era um absurdo, porque Jesus era um mestre. E não só um mestre qualquer, era um mestre tão poderoso que curava cegos, que parava tempestades, que caminhava sobre as águas, né? E de repente vem esse mestre e quer lavar os pés deles. Aquilo significa uma humilhação indescritível, porque lavar os pés é para os servos. E naquele tempo tinha muita escravidão, certo? Ou seja, as pessoas eram proprietárias de outras pessoas. Então, quando Jesus diz, eu vou lavar os pés de vocês, para eles aquilo foi um absurdo. E Pedro diz, não, tu não vai lavar os meus pés. Por que que ele diz isso? Porque tu é o meu mestre, tu é o meu senhor. Eu não vou permitir que o meu senhor lave os meus pés. E aí Jesus diz para Pedro, ah, eu vou fazer isso para que tu compreendas, né, a missão que tem que ser feita. Então Pedro cai a ficha e diz: então, Senhor, lava-me por completo, lava-me todo, certo? Então aí Pedro entendeu depois por que que Jesus estava fazendo isso para dar exemplo de servidão. Ou seja, os apóstolos deveriam servir e não serem servidos. Oi, Jaime, perfeito. Até que meu comentário, no finalzinho você falou, né, que nós cristãos, ao sermos batizados, somos ungidos pelo óleo do batismo, né, e depois pelo óleo da crisma. O óleo da crisma é a confirmação da missão de Jesus, quando assumimos a missão de Jesus, que é de sacerdote, profeta e rei, né? E muita gente não entende o porquê desse rei, exatamente porque ele é o rei dos reis e provou ser o mais humilde de todos, né? E o exemplo maior dessa humildade foi exatamente na cerimônia, né, do lava-pés, né? O sacerdote para proclamar a palavra, o profeta para levar essa palavra adiante e o rei para que seja o mais humilde servidor. Muito Obrigado aí bem, também por mais esse exemplo que você citou. perfeito. E rei dos reis é bastante interessante essa expressão, porque o que que é rei dos reis? É porque os reis, né, eles adoram o Jesus. Ou seja, quantos reis ao longo da história humana, né, ajoelharam-se diante de Jesus? Porque ele passa a ser, então, o rei dos reis na realidade da história humana. Porque ao longo da sua vida, né, Jesus
ele agiu em cima daqueles que os fariseus, saduceus, doutores da lei excluíam da comunidade e excluíam e diziam que eram excluídos da salvação porque eram amaldiçoados. E Jesus provoca o bem justamente para essas pessoas. Do tipo assim, Deus desceu e encarnou-se para servir os pobres, né? Para servir os doentes. E aí ele diz, qual é que é a missão de vocês, meus seguidores? Sirvam aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão despidos, os prisioneiros, os estrangeiros, ou seja, todos aqueles que estão, que os outros acham que estão fora, não, eles estão dentro da salvação. E o cristão humilde, o seguidor de Cristo humilde, é aquele que serve, principalmente aqueles que estão mais lá embaixo, né, na estrutura da hierarquia. Essa é a principal mensagem de Jesus. E é interessante que, ao longo da sua história, nenhum rei serviu ele. Muitos dizem, mas e os reis magos? Não, para lá. Não existe a palavra reis magos. É os magos. Eram estrangeiros. Se eles eram reis ou não, não se sabe. Mas eles trouxeram presentes para um rei. Incenso, ouro e mirra. Então, a partir daí, Jesus aqui também passa a ser adorado pelos ricos estrangeiros. Olha só que interessante. Eles eram estrangeiros e para os fariseus, eles não estavam na salvação prometida por Deus, né? Então, a gente observa ao longo da Bíblia que Jesus é reverenciado principalmente pelas pessoas humildes. E ele veio não para excluir os ricos da salvação, não. Ele veio, e nem os fariseus são excluídos da salvação. O que eles dizem é: vocês devem amar o próximo, e quem é esse próximo? Lá na parábola do bom samaritano, Jesus espertamente ou divinamente coloca que um samaritano que é excluído da salvação pelos fariseus, pela qual Jesus estava dizendo essa palavra, né? Ele explica que um religioso e um levita, que é o homem da lei, e o religioso desviam daquela pessoa que tinha sido assaltada, porque na cabeça deles ele era uma pessoa amaldiçoada. E aí, para explicar amor ao próximo, Jesus coloca uma pessoa excluída da salvação, o samaritano. Então, a gente entendendo bem esses processos, a gente vai entender como Jesus serve os humildes e pede para os seus seguidores servirem os humildes. E nesse meio tempo, ao longo da história, ele se torna rei dos reis. Mas por que isso? Porque ele promete a salvação para todos. Essa é a grande revelação que Jesus veio trazer, a boa nova. A salvação é para todos. Não importa se rico, pobre, né? Se doente ou não doente. Então, até os reis são salvos, desde que reverenciem Jesus como Salvador. Muito bem, gente. 9h, 1 minuto. Se tiver mais alguma pergunta, se não, pontualmente nós encerramos. Mas estamos abertos. Eu já falei para vocês que, para mim, o dia termina às 24 horas. O Sérgio, né? Que quem ainda quiser convidar pessoas para ingressarem no curso, né? Quem se inscrever vai ter acesso aos links da primeira e da segunda aula, né? Só entrar em contato lá com a Sueli, né? No, no card, né? De divulgação, ou direto com a Sueli em São Paulo, que ainda dá tempo a gente convidar mais pessoas que receberão. E no final do curso, todos que estão presentes receberão o link de todas as aulas. Na Isso. inscrição recebe o Isso. PDF do livro. Muito bem. Muito bom. Então, agora podemos encerrar. Então, eu só pediria o seguinte, que todos desligassem o microfone,
certo? E para encerrar, então, para não haver microfonia, vamos rezar um Pai Nosso, né? E assim, então, encerramos a nossa segunda aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, uma boa noite. Deus abençoe a todos e nos vemos semana que vem.